Para ajudar nosso entendimento desse trecho, só vamos revisar só pouco em Daniel 5. Mas o reino de Babilônia durou por 80 anos. Nós estudamos já o rei Nabucodonosor. Lembra, ele foi a imagem no seu sonho, essa cabeça de ouro. Então, falando sobre essas imagens do templo dos gentios. Então, seu reino durou 43 anos. E era um reino grande, de muita majestade e glória. Mas tinha uma fraqueza progressiva depois ele morreu. Então, é interessante, até alguns museus desse mundo, nós temos tijolos, mesmo do reino de Nabucodonosor. Ele colocou seu nome nesses tijolos, então, e também, em alguns, sua imagem. Então, ele usou, historiadores estão pensando, provavelmente ele construiu 50 edifícios em Babilônia, por sua glória, e colocou esses tijolos em esses monumentos e prédios que ele fez. Mas, depois da sua liderança, seu reino enfraqueceu cada vez mais, ano depois ano. Finalmente, então nós temos a última noite que nós estudamos a semana passada em Daniel 5, o rei Belsazar, o neto de Nabucodonosor, tinha uma grande festa de 1000 pessoas em uma sala maior do nosso terreno da igreja aqui. Então, é enorme. Então, mas ele fez alguma coisa. Ele desafiou o Deus do céu. Ele pediu para os copos de ouro e prata do templo em Jerusalém, iria ser levado para esse banquete e para usar para beber vinho ou outra coisa. Então, ele tentou de fazer alguma coisa bem mal com essas coisas sagradas. Então, logo depois que isso aconteceu, os dedos de mão de Deus apareceu e escreveu a mensagem na parede mesmo dessa sala que eles estavam festivando. Então, naquela noite, e ninguém dos encantadores podia entender o que foi escrito. Finalmente, a sua mãe chegou falando, tem um homem que pode falar o que está escrito e dar interpretação, esse homem Daniel. Então, ele foi o primeiro-ministro de Babilônia, mas não foi usado muito por Belsazar. Então, Belsazar não gostou dele muito, então deixou ele ao lado. Mas chamou Daniel. Daniel chegou, leu para o rei essa mensagem. Realmente, para começar, ele deu o evangelho por ele. E falou que ele foi realmente condenado, mas leu essa mensagem e falou a interpretação que naquela noite o rei vai perder sua vida, se ele não arrependeu dos seus pecados. E a resposta do rei foi muito interessante, porque ele foi feliz só saber o que foi escrito e sua interpretação. Como ele resolveu uma quebra-cabeça. Então, tá bom, assim está resolvido, então vamos deixar. Então, mas e deu esses presentes para Daniel e tudo isso, mas essa foi a mensagem por ele, que ele precisava colocar no seu coração e arrepender-se dos seus pecados e crer por fé no único verdadeiro Deus do céu. Mas ele não fez isso. Deu esses presentes para Daniel. Parabéns, Daniel, você fez bem. Graças a Deus, realmente graças aos deuses dele, que nós sabemos o que está escrito aqui, mas não importa, vamos festejar de novo. Então, vamos voltar para a festa. Mas naquela noite, nós aprendemos isso já, o que aconteceu. Olha Daniel 5, versículo 30. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E nós pensamos, foi mais ou menos dia 12 de outubro, ano 539 a.C.
Então, versículo 31, Dário, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Então, essa é a minha idade. Quando ele tornou rei, mesmo desse novo reino. E nós aprendemos que assim, naquela imagem de Nabucodonosor, ele foi a cabeça de ouro, esse é o pato e os braços de prata. Então, o reino de prata, essa é a segunda fase dos tempos dos gentios, que nós estamos aprendendo. Então, e essa segunda fase começou em versículo 31. Ok, com toda essa em nossa mente, nós estamos olhando para mais ou menos o ano 538 a.C. Daniel, nessa época, fica mais ou menos 85 anos, talvez um pouco mais velho do que isso, mas essa é mais ou menos a idade dele. Mas vamos começar aqui nossa leitura, em versículo 1. Dário decidiu construir 120 sátrapas. Sátrapas eram príncipes para governar, para que administrar todo o seu reino. Sobre eles colocaram 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Essa é a única vez na Bíblia nós temos essa palavra presidentes. Então, esse foi os fundadores dos Estados Unidos, usou esse para colocar o líder dos Estados Unidos, o presidente. Então, depois disso, todos esses outros países fez isso. Então, foi muito interessante como funciona. Mas esse aqui, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque ele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, nós podemos ver essa preferência do rei para usar Daniel sobre o presidente dos presidentes. Então, como ele foi o primeiro-ministro mesmo de Babilônia, ele estava pensando em colocar ele sobre o primeiro-ministro de esse novo reino de Medos e Persas. Então, pensando sobre isso, Daniel era o homem de espírito excelente. O que significa isso? Ele andou com o Senhor. Ele andou com seu Deus. E tinha um espírito excelente para influenciar outros para o único verdadeiro Deus. Foi maravilhoso como Deus usou ele, dando por ele sabedoria, dando por ele habilidade de olhar para mistérios e saber o significado disso, interpretações disso, para ajudar os reis a saber o que estava acontecendo. Então, com certeza, ele foi o melhor estadista de todo o Império Medo-Persa, assim como ele foi o melhor estadista mesmo do Império Babilônico, assim como talvez seja o maior estadista que andou na face da terra. Talvez. Então, nós não sabemos com certeza, mas foi maravilhoso, impressionante esse ministério de Daniel. E ele tinha uma atitude muito boa. Ele não tinha essa arrogância, nem orgulhoso, mas ele tinha sabedoria e experiência. Ele foi um homem com grandes qualificações, com atitude certa, agradável. Então, com todas essas qualidades, Daniel era um homem com muita influência destes reinos. Então, tem alguma coisa muito interessante que eu quero olhar agora, que vai ajudar-nos a entender do Antigo Testamento melhor, ok? Porque nós sabemos Deus usou a nação até o exército de Babilônia para tirar os judeus,
os judeus que não estavam servindo o Senhor da terra prometida de Judá para a Babilônia. Okay? Mas esse tempo foi por 70 anos, terminou. E quando esse terminou, então tem os medos e os persas que invadiu até Babilônia para conquistar esse reino. Então, profecias da palavra de Deus que nós aprendemos. Mas nós sabemos aqui, esse foi o primeiro ano de Ciro e Dário. Então, Ciro era o persa, Dário era o Medo. Então, eles estavam, em alguma forma, reinando no mesmo tempo, provavelmente em outras partes desse grande reino. Então, mas foi um decreto de Ciro. Depois, o cativeiro babilônico, que deixou os judeus voltar para a terra prometida. Foi maravilhoso pensar sobre isso. Até o historiador Josefo registrou um relato do dia em que Daniel leu a profecia de Isaías a Ciro, e em resposta ele foi movido a declarar a proclamação. E ele declarou isso. Deixe-me ler para vocês. Isaías 44, versículo 28. E digo a respeito a Ciro, ele é o meu pastor, como pastor das ovelhas. E cumprirá tudo que me agrada. Deus falando sobre esse rei Ciro. Digo também de Jerusalém, será edificado e do templo seus alicerces serão lançados. Interessante. Isaías escreveu isso, mas Isaías escreveu isso 150 anos antes desse tempo que nós estamos olhando agora. Até usou o nome do rei, Ciro, o persa, pensando sobre esse grande. E esse foi o que Daniel ensinou Ciro e Dário essa época. Colocar seu dedo aqui, vamos para Esdras, antes de Salmos, antes de Jó, tem 3 livros que falam sobre o tempo depois, o Êxodo. Quando os judeus estão voltando para a terra prometida. E olhem em Esdras, capítulo 1, versículos 1 e 2. Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano do reino de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, e esse Jeremias, em Jeremias 29, 10, falou que depois desses 70 anos, o Senhor vai trazer os exiliados para volta para seu lugar. Então, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou que lhes edificar o templo em Jerusalém, que fica em Judá. Então, nós temos essas grandes partes de história que nós estamos olhando aqui. Então, e nós podemos ver essas profecias foram cumpridos durante essa época. E Deus usou Daniel para comunicar essas grandes profecias para esses novos reis do império, dos medos e os persas. Tudo bem, só para ajudar nosso entendimento como tudo está ligado, vamos voltar para Daniel. E nós temos, começando no versículo 4, uma coisa que é meio feio. É muito feio o que aconteceu aqui. Olha. Então, os presidentes, os sátrapas, começaram a procurar um pretexto
relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Então, eles estavam tentando procurar alguma corrupção na administração de Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Nem se achava nele nenhum erro, nem culpa. Que eles estavam procurando para uma corrupção, que ele estava roubando alguma coisa, ou ele estava fazendo alguma coisa errada. Ou, essa outra parte, eles estavam tentando achar uma negligência, que ele tinha uma responsabilidade, mas deixou ao lado. E não podia achar nada disso. Então, eles pensavam, puxa, versículo 5, então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos alguma relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então, esse homem foi tão virtuoso, tão cheio de virtude, que eles não conseguiram achar nada na sua vida. Nem alguma coisa que ele fez, nem alguma coisa que ele não fez. Então, alguma coisa, ele foi fiel em todos esses aspectos em sua administração. Mas deixe-me falar, quando alguém tenta te acusar você por olhando para a sua vida, para um pecado em você, é certo o fato que você está absolutamente dedicado ao Senhor, então você está cumprindo o princípio do Novo Testamento para sofrer por causa da justiça. Isso. Então, o Sermão do Monte, os bem-aventurados em Mateus 5, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, esse é o Daniel. Então, ele não fez nada errado, mas tem essa perseguição. Se houve alguma coisa, eles iriam encontrar, com certeza, mas não conseguiram. Não tinha nenhuma corrupção. Então, eles achavam alguma coisa em relação à adoração do seu Deus. Eles pensavam o que eles podem fazer e fez um plano. Olha o versículo 6. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram, o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes e do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem e não ao Senhor o rei, seja julgado no cova dos leões. Portanto, o rei sancione o interdito, assine documento para que não seja mudado segundo as leis dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E nós temos uma mentira em versículo 7. Não foi todos os presidentes do reino, porque Daniel não estava parte desse. Essa foi uma tentativa para pegar Daniel fazendo alguma coisa que ele sempre faz, orando a seu Deus 3 vezes por semana. Então, essa foi alguma coisa também. Eles estavam, em alguma forma, falando para o rei, tornando esse rei como Deus. Todo mundo precisa orar para o Senhor. Então, em alguma forma, ele caiu para isso. Então, olha o versículo 9. E assinou o rei Dário, assinou o documento e o interdito. Quando alguma lei é assinado por rei, não pode mudar. Esse é como um concreto. Então, não pode. Então, essa é a lei. Só para vocês entenderem isso. Tá bom? Então, versículo 10. Daniel, ouvindo sobre essas coisas, o que ele fez? Versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado,
voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Ok, sabendo a lei, sabendo essa nova lei, que não existe mais, mas existe agora. O que mudou na vida de Daniel? Nada. Nada mudou para Daniel. Daniel estava seguindo esse padrão de Davi. Davi, em Salmo 56, versículos 16 e 17, fala que ele estava orando à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Farei as minhas queixas e lamentarei para ouvir a minha voz. Então, em oração, ele estava fazendo isso. Na quarta-feira, nós aprendemos sobre um dos distintivos dos batistas. Então, liberdade de alma. Tem um aspecto de liberdade de alma que está funcionando aqui. Então, quando há um conflito entre a lei humana e a lei de Deus, nós precisamos seguir a lei de Deus. Nós temos liberdade de alma para seguir a palavra de Deus. Okay? Esse é um aspecto dessa liberdade de alma. Então, o que o apóstolo Pedro falou em Atos 5:29 é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Só quando tem conflito. Então, normalmente, nós seguimos a lei, sem dúvida. Mas quando tem um conflito, como esse caso, e pensando sobre Pedro e os outros apóstolos, os sinédrios estavam falando para eles, para não falar mais o nome de Jesus Cristo. E Pedro falou, vocês podem julgar, mas é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Assim. Que homem verdadeiramente virtuoso e piedoso. E nós podemos ver isso com Daniel. Sabendo sobre essa lei que não pode ser revogada, ele sabia que o que foi a lei e o que foi o julgamento da lei, a pena capital, a cova das leões. O que ele fez? Ele fez o que ele estava fazendo sempre. Daniel era um servo leal e fiel, exceto quando essa lei violou os princípios bíblicos. Então, como Jesus falou, deem ao César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Isso. Então, olha o versículo 11. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando, fazendo súplicas diante do seu Deus. Então, provavelmente, essa lei foi assinada de manhã. Eles estavam sabendo, no meio-dia ele vai orar. Vamos para a casa dele. E vamos observar quando ele abre as janelas para orar a seu Deus. E vamos acusar ele. Exatamente o que se aconteceu. E depois disso, eles chegaram para apresentar ao rei, versículo 12, para falar a respeito do interdito real. Então, eles estavam falando, rei, você fez alguma lei sobre 30 dias, homem não pode fazer pedido a outro Deus, só o Senhor. Então, e se eles quebram essa lei, vai ser julgado nessa cova de leões. Então, você fez alguma coisa assim? Ei, ele estava sabendo exatamente o que estava acontecendo. Mas o rei falou, no fim de versículo 12, o rei respondeu, sim, o interdito está em vigor. Segundo a lei dos medos das persas, que não pode ser revogada. Versículo 13. Então, eles disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exiliados de Judá,
fez pouco caso ao Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Essa foi a acusação. Esse Daniel, ele ora 3 vezes por dia. Pensa sobre isso. Essa é alguma coisa boa. Deus quer nos depender dele. E Daniel estava dependendo em seu Deus. E nada mudou. Então, mas lembra, biblicamente nós temos liberdade de alma para obedecer a palavra de Deus em vez de lei humana em conflito. Okay? Mas, fazendo isso, não temos liberdade das consequências das leis humanas. Há consequências. E nós precisamos saber esse lado também. E nós podemos ver esse lado também. Olha o versículo 14. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste. A ideia é que o rei estava culpando a si mesmo por isso. Ele tinha remorso. Como eu acreditei em alguma coisa dessa? Ele não percebeu a má intenção desses homens. Ele caiu para essa adulação deles. Como ele pode ser um Deus mesmo. Para todo mundo fazer pedidos para ele. Segunda parte do versículo 14. E decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Ele escatou todos os meios legais possíveis. Então, ele negligenciou essas outras responsabilidades para dedicar sua atenção só para livrar Daniel. A pena capital deveria ser executada mesmo no pôr do sol no dia de julgamento. Então, naquele dia, não foi alguma coisa de outro dia. Naquele dia. E ele fez tudo até a última hora livrar Daniel. E no fim daquele dia, versículo 15, então aqueles homens foram juntos até o rei e disseram, lembra-se, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então, o rei não podia fazer nada. Versículo 16. Então, o rei ordenou que trouxessem Daniel e jogassem na cova dos leões. Então, deixe-me explicar alguma coisa. Então, foi uma cova que provavelmente tinha uma abertura em cima. Daniel foi descida por dentro. Esses leões não foi só 1 ou 2. Então, foi várias. Até muitos leões. E eles não alimentaram eles muito bom. Porque eles queriam eles com fome para atacar qualquer condenado. Então, eles tinham esse desejo para comer esses condenados. Então, versículo 16, segunda parte aqui. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Então, esse é o desejo do rei. Então, aqui Daniel não falou nada. Ele tinha toda a confiança no único verdadeiro Deus. O pai do Pastor Wayne que chegou, o pai dele era pregador dos Estados Unidos também. Ele falou isso. Quando já passou pelo fogo, o fogo não está tão mal como antes. Então, Daniel não passou pelo fogo, mas sabe, os seus companheiros já passaram no fogo. Então, e Daniel experimentou esse grande livramento do Senhor, já. Então, e Daniel estava sabendo que Deus podia fazer a mesma coisa. Mas o rei sabia que esse Deus poderá fazer isso também. Isso é ótimo porque mostra que esse testemunho evangelístico mesmo de Daniel, ele estava falando com esse rei sobre
o único verdadeiro Deus, e ele estava aprendendo essas coisas. Versículo 17. Foi trazida uma pedra e ele foi colocado sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Esses selos da pedra significa seu destino para Daniel. Estava selado, a pena capital. Não pode ser alterado no jeito nenhum. Versículo 18, o rei voltou para o palácio. Então, para nós, o que aconteceu com Daniel? Então, com certeza o rei podia só ficar lá para ouvir o que aconteceu, mas não. O rei voltou para seu palácio, versículo 18. Passou a noite em jejum e não deixou fazer a sua presença instrumentos de música, e o sonho fugiu dela. Normalmente, cada noite tinha divertimentos para o rei, relaxar até ele dormiu. Mas essa noite nada, porque ele queria ficar atento para esse caso de Daniel. Pense sobre isso, em esse relacionamento com Daniel, com esses reis. Provavelmente ele estava orando ao único que pode salvar, o único verdadeiro Deus. Versículo 19. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Quem ensinou que Deus é o Deus vivo? Foi Daniel. Deus vivo, o único Deus verdadeiro. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Esse é o cerne da questão. Essa questão tem um pouco de esperança, mas um pouco de dúvida. Então Deus pode fazer o impossível aqui. Tem a resposta de Daniel em versículo 21. Daniel respondeu que o rei vive eternamente. Então ele sempre fala isso. Mas para o rei ouvir a voz de Daniel é maravilhoso. Então, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizerem mal algum, porque foi considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, o rei. Então o rei, com muita alegria, é interessante, ele, em versículo 19, que tinha voz triste, mas não, agora com alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferramenta algum, porque havia confiado em seu Deus. Graças a Deus. Então, Deus livrou Daniel. E que testemunho isso foi para o rei? Grande testemunho. E interessante aqui, porque foi Daniel que escreveu esse livro de Daniel. E foi uma vindicação mesmo da sua grande fé em Deus. Ele creu em Deus e Deus honrou mesmo sua fé. E nós podemos ver isso. Mas deixe-me falar. Tem outros exemplos das pessoas, dos profetas, de apóstolos mesmo, que nós conhecemos, que não foi assim. Você acha que Isaías tinha fé? Sim. Mas ele foi cerrado no meio e morreu. Você acha que Paulo tinha fé? Sim, mas ele perdeu sua cabeça pelos romanos. Você acha que Pedro tinha fé? Sim, mas ele foi crucificado da cabeça para baixo por sua fé. Houve mártires ao longo de toda a história que cremos em Deus e morreram. A questão
é que aceitamos a vontade de Deus. Se é para viver, para viva. Graças a Deus. Mas se é para morrer, para morrer. Mas os ambos casos nunca somos derrotados. De fato, se Daniel foi devorado por leões, ele ia ser na presença de Deus. E que tiver sido melhor do que Dário ouvir essa frase de Daniel, rei vive eternamente. Então, realmente, se Daniel morreu, vai ser melhor. Ele não pode perder uma coisa ou outra. Se foi livrado por Deus, ele é salvo disso. Graças a Deus. Mas se não foi, sabe, no mesmo anjo que chegou para fechar as bocas desses leões, ele ia levar ele para o peito de Abraão no paraíso. Um lado ou outro. É boa coisa. Precisamos pensar sobre isso. Olha o versículo 24 aqui. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram julgados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Então, quando algum na família foi condenado, toda a família foi condenada também naquela lei. Ainda não tinha chegado no fundo da cova, já os leões se apoderaram deles e se esmigalharam todos os ossos. Que cena horrível. Então, mas essa é a imagem da retribuição e vingança de Deus. E nós podemos ver a raiva do rei. Ele foi enganado por esses homens para condenar um homem inocente. E o rei tinha tanta raiva, ele mandou todos eles na pena capital. Versículo 25. O rei fez um decreto para todo o império. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada, versículo 26, faz um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremem e temem diante de Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel no poder dos leões. Pensa nisso, Daniel é só um homem. E literalmente tinha um afeto para o império todo. Neste momento, todo o império Medo e Persa está sob o decreto de tremer e temer diante do Deus de Daniel. Não só necessário para muitas pessoas, mas quantitativamente tem muitas pessoas. Mas basta um homem fiel. Nesse caso. O fundador de nosso seminário lá nos Estados Unidos falou isso. Você e Deus são a maioria em qualquer situação. Você e Deus são a maioria em qualquer situação. É assim. No fim, Deus recebeu a glória. Até no livro de Daniel, não na exaltação de Daniel, mas a majestade de Deus. Que ele levanta contra as nações do mundo e defende sua soberania. Era o segundo rei que realizou a verdade sobre o rei de Daniel. Então, esse rei Dário, e Ciro também, mas também o rei Nabucodonosor, em Daniel 4, que nós estudamos já. Versículo 28. Daniel prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa.
Salmo 111, versículo 10 fala isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O seu aqui, esse pronome, o foco não é Deus essa vez, os comentaristas estão falando. O foco é naquela pessoa que tem o temor do Senhor. Daniel, nesse caso. Daniel foi fiel desde sua juventude até sua velhice. Seu andamento com o Senhor era bem consistente. O seu testemunho do único verdadeiro Deus é muito evidente. Por causa da sua fidelidade, Deus o usou em posições bem altas, bem elevadas. O exemplo de Daniel é digno para nos imitar. Nós precisamos da coragem de Daniel cada dia em nossas vidas. Com essa coragem, seguindo o Senhor. Pensa sobre isso. O que Jesus falou. Jesus falou para nós que nós precisamos levar nossa cruz, negar a si mesmo e seguir Ele. Esse exemplo de Daniel. Sem sabendo tudo isso sobre o Messias exatamente, mas foi o exemplo de Daniel. Logo, logo vamos cantar o hino de apelo, Seguirei a Ti, número 300. Então, mas deixe-me ler para vocês no primeiro estrofe desse hino. Seguirei a Ti, Senhor meu, para onde fores irei. Em tormentas, vales, provas, contigo sempre estarei. Isso. Vamos ficar fiel. Então, não pensando em nossas circunstâncias podem ser bem difíceis. Mas Deus pode usar nossas vidas se nós estamos fiéis, com a coragem de Daniel, para fazer a vontade de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse grande exemplo de Daniel. É um exemplo que é digno para nos imitar, digno para nos servir, porque ele estava servindo o Deus do céu. Ó Senhor, fazer tua obra em nosso meio. Ajuda-nos a aplicar essas grandes verdades em nossos corações. Ó Senhor, se alguém está aqui com dúvida sobre a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, que bênção que eles estão em esse lugar. Nós podemos compartilhar essas grandes verdades sobre a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando alguém arrepender-se mesmo dos seus pecados, crer por fé o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pode ser salvo. Ó Senhor, fazer tua obra aqui hoje à noite. Qualquer decisão que nós precisamos fazer, ajuda-nos a fazer por tua honra e glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pastor Alberto Ponte.